Quando se fala em Dom Casmurro, a primeira coisa que vem à cabeça normalmente é a história entre Capitu e Bentinho. E a grande dúvida é, Capitu trai o Bentinho ou não? Tem elementos para os dois lados, que pode ter havido traição e pode não ter havido. Mas não é isso que eu quero conversar hoje. Essa discussão da possível traição da Capitu esconde um outro aspecto dessa história que é muito importante e é muito atual. Infelizmente é muito atual. A gente está falando de Bentinho, né? E se você vai ler o livro, se quer ler o livro, eu sugiro que você não assista a esse vídeo, porque tem spoiler. O que eu quero falar sobre isso é mais sobre a história do Bentinho, que tem muito a ver com a situação de uma masculinidade extremamente frágil e alguns elementos que o livro mostra que foram construídos desde quando ele ainda era criança. Ao longo de toda a trajetória de vida dele foi se construindo uma personalidade extremamente frágil. E começa com alguns aspectos muito comuns que a gente ainda escuta hoje, né? Hoje, depois de muito tempo que o livro foi escrito, esse livro foi escrito Dom Casmurro foi escrito em 1899, então tem 121 anos de publicação, mas ainda tem elementos bastante atuais. Para se ter uma ideia, como que essa masculinidade do Bentinho foi construída. Ele, desde cedo, ele escuta da própria mãe dele, isso está na página 107, enxuga os olhos, que é feio para um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Então, nesse momento, o Bentinho já tem a noção de que chorar, se mostrar frágil para o mundo, é feio. E aí isso traz uma fragilidade grande para ele, porque ele não consegue enfrentar as situações impostas pela vida. E aí logo depois, na página 115, ele fala sobre alguém que vai trazer uma notícia para ele, e ele fala: fiquei com medo de ouvi-lo, quis tapar-lhe a boca. Porque as pessoas que não têm uma situação emocional forte, uma condição emocional suficiente para enfrentar a maioria dos problemas que o mundo apresenta a elas, tem dificuldade de ouvir os problemas. E quando a mãe dele, ele já incorpora isso, que chorar é feio, ou seja, se mostrar frágil é feio, e ele não consegue ouvir uma coisa que vai fragilizá-lo, que era a notícia sobre Capitu, que é um instante eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os piratas do bairro. Esse era o medo dele, de ouvir que talvez Capitu estivesse pensando em outras coisas que não nele. Continua, e aí ele começa a perceber o quanto isso é inevitável, lidar com o seu próprio sofrimento. Na mesma página 115, escapei ao agregado, escapei a minha mãe, não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Ali ele já tem a percepção de que o que ele sente está com ele, independente de onde ele vá, se ele vai para a Europa, que daqui a pouco ele vai para a Europa, vai estar com ele todo o sofrimento dele. E aí depois da situação ele volta, acaba casando com a Capitu, mas antes disso ele fala algumas coisas que refletem muito a nossa situação de violência doméstica. Eu pesquisei hoje, dia 21 de maio de 2020, no site do TJDFT, a quantidade de processos relacionando violência doméstica e ciúmes, que é o grande caso aqui do Bentinho, né? Foram 20 casos com esses termos de pesquisa. E aí lá na página 123 o Bentinho fala: não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal, mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. O que caracteriza aqui, até agora, o Bentinho? Uma pessoa que não pode expressar fragilidade, uma pessoa ciumenta e uma pessoa que não quer saber o que Capitu está fazendo, porque ele não teria estrutura para lidar com isso. E aí, já mais para o final do livro, na página 165,
ele, depois de ter percebido em algum momento que ele vê o filho vindo abraçar ele, ele percebe que a fisionomia, o rosto do filho se parece muito com o do amigo dele e entende que naquela situação ele tem certeza que aquele menino é filho do amigo dele, não dele. E aí começa a relembrar de situações da vida passada que faz ele ter certeza. Mas veja bem, a certeza dele a partir das percepções dele, do ciúme dele e da história que ele teve com a Capitu. Mas não necessariamente reflete a realidade. Muitas vezes a gente imagina que uma determinada situação está ocorrendo e ela não está. É simplesmente fruto da nossa imaginação, talvez porque a gente não tem como ter certeza, de novo. Mas em se tratando disso, como não há certeza, ele imagina que é porque o filho parece muito com esse amigo dele. Passaram muito tempo juntos e eles se tornaram 4 grandes amigos. Então ele entende que em algum momento naquele relacionamento mais próximo que eles tiveram, esse amigo traiu ele esse amigo transou com a Capitu e teve o filho. E ele coincide as datas e tudo, então ele cria uma série de possibilidades que talvez sejam reais, talvez não. Mas ele fala: cheguei a ter ciúme de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. Já no final do livro, ele fala: minha primeira amiga e meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. E ele fala disso depois de uma ideação suicida, que ele planeja se matar, não comete o ato porque no momento o filho dele entrou com tanta alegria que ele acabou por desistir desse feito. O que o Bentinho nos conta é uma história de masculinidade que ainda é vigente, uma história em que nós, homens, não podemos demonstrar emoções, porque isso significa ser frágil, e ser frágil significa ser mal visto perante a sociedade. Com isso, a gente rejeita qualquer tipo de situação que vai causar frustração, então a gente se isola muito de condições que podem dar alegria para a gente e podem dar tristeza, e a gente evoluir emocionalmente com tudo isso. Em se privando disso, a gente fica extremamente vulneráveis, por exemplo, ao suicídio. Nós homens nos matamos 3,7 mais vezes do que mulheres. A história do Bentinho é a história de uma pessoa que pensa nisso e tem elementos para inferir que toda essa história de vida de aprendizado de não emoção, aprendizado de querer controlar outras pessoas, aprendizado de ter medo de identificar alguma situação que cause desconforto, porque a gente não tem estrutura emocional para lidar com isso. E às vezes quando isso bate na sua porta, que é inevitável, uma das várias possibilidades que a gente tem, a gente pode cometer suicídio, e isso é muito sério, né? Então eu te convido a refletir sobre isso. Eu falei sobre isso num vídeo há um tempo atrás, há 1 ou 2 semanas, sobre quando aconteceu um episódio de suicídio de um ator, e está aqui no nosso Instagram. Tem várias outras fontes de informação que ajudam a gente a entender o que é masculinidade, e eu indico fortemente O Silêncio dos Homens, que foi produzido pelo site Papo de Homem, que traz um monte de questionamentos sobre várias coisas que nos acometem, inclusive a possibilidade de enfrentar esse nosso medo, esse nosso isolamento, enfrentar o nosso sofrimento, que normalmente a gente não fala. Por isso o nome Silêncio dos Homens. A gente precisa quebrar esse silêncio e nos tornarmos mais saudáveis emocionalmente.